comitiva do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil se reuniu mais uma vez para uma batalha intensa para a apresentação do Plano Nacional de Combate à Corrupção, elaborado pela própria entidade. O plano foi levado às autoridades competentes como senadores, deputados, líderes de partidos políticos, órgãos da administração pública e até para a presidenta Dilma Rousseff. A comitiva, que teve a presença da diretoria e de alguns presidentes das seccionais, garantiu o dever da OAB em relação a uma resposta concreta para toda a população brasileira. A população quer, sim, exige que sejam adotadas providências concretas, reais e efetivas para mudar a estrutura do Estado brasileiro que viabiliza esse tipo de conduta, esta corrupção impregnada em todos os entes da federação e que deve ser combatida de forma sistêmica. Vigiar e punir. Estas são as expressões que devem nos orientar. A Ordem dos Advogados do Brasil apresenta um plano de combate à corrupção, um plano que significa punir o caixa 2 de campanha como crime, um crime que deve ser punido com 2 a 4 anos de prisão. É preciso que caixa 2 de campanha deixe de ser motivo e argumento de defesa em processo penal, para passar a ser crime em nosso país. Temos que também acabar com esse envolvimento nefasto de empresas com candidatos e partidos políticos. Isso está na matriz, no germe da corrupção em nosso país. A primeira reunião de uma série de audiências públicas em Brasília começou na sessão do Pleno do Conselho Federal da OAB, em que o deputado Marcelo Castro, relator da Comissão Especial de Reforma Política da Câmara dos Deputados, se pronunciou acerca do assunto. E ficar com esse sistema que nós temos seria um grande desserviço ao nosso país. A corrupção tem N causas, mas sem nenhuma dúvida, uma delas, e uma das mais importantes, é o modelo de financiamento de campanhas que nós temos hoje no Brasil. Se nós não pusermos freio nisso daí, já nós vamos ter aí 50 partidos no Congresso destruindo completamente a governabilidade. Todos nós que fazemos o parlamento sabemos que lidar com 4, 5, 10 partidos já é uma mão de obra imensa. Imagine com 28 partidos, 28 líderes, 28 cabeças, é uma coisa muito complicada. O segundo encontro da comitiva foi com a presidenta da República, Dilma Rousseff, em que ela ouviu as propostas do Plano de Combate à Corrupção. Em seguida, foi a vez do líder do PSDB no Senado. O senador Cássio Cunha Lima disse que é preciso que o Poder Executivo tenha critérios e tome providências rápidas quando há suspeita de prática à corrupção. Há um trabalho feito pela OAB, por outras entidades como a CNBB, extremamente importante para o momento que o país vive. No combate à corrupção, na reforma política. É claro que a lei não vai dar nem tirar caráter de ninguém. É importante compreender que na política a atividade não tira e nem dá caráter a ninguém, apenas revela. A política tem esse poder de revelar mais claramente o caráter das pessoas. Então é preciso que o Poder Executivo também tenha critérios que valorizem o mérito, que tome providências rápidas quando há suspeitas de prática de corrupção. E todo o aprimoramento legal é válido até mesmo quando ele tem uma redundância, porque muito do que está sendo proposto já foi aprovado pelo Senado e encontra-se na Câmara Federal. Não que a Câmara seja responsável pela não votação, mas é fundamental que se tome providências, em primeiro lugar, quando os delitos ocorrem. E, principalmente, que se valorize o mérito para a ocupação dos cargos públicos, abandonando a velha política do toma lá da cá, do aparelhamento do Estado, do loteamento de cargos por partidos políticos. Tudo isso que a sociedade rejeita e a OAB tem, naturalmente, um papel muito importante em todas essas lutas. O deputado Carlos Sampaio, líder do PSDB na Câmara, elogiou o trabalho da OAB diante do tema. Hoje a própria OAB está vendo que o financiamento público exclusivo
não teria condições de passar. Então, a própria OAB está evoluindo para um orçamento onde se tenha, ou melhor, para um financiamento onde se tenha um teto. Concordamos plenamente, até porque fixando esse teto para as empresas, acaba com essa história de que esta ou aquela empresa foi quem elegeu o parlamentar. Ela como que se assenhora do parlamentar. Isso é muito ruim. Então, essa tese de buscarmos um meio termo entre o público e o privado, permitindo-se privado, mas com um teto deliberado e definido, também é muito bem recebida pelo PSDB. Portanto, eu diria que nós temos 90% de concordância com as teses da OAB e nos 10% seguintes temos condições de chegar a um consenso. Então, eu sou muito grato à visita que nos foi feita hoje à comissão e particularmente ao presidente Marcos, que sempre, repito, é um portador de boas notícias e trazendo sempre boas ideias para o Congresso Nacional. Já na Controladoria Geral da União, o encontro foi diretamente com o Controlador-Geral, Valdir Simão. A OAB nos traz uma série de sugestões no combate à corrupção. É importante dizer que a Controladoria Geral da União é uma agência de combate à corrupção, é o órgão de controle interno do governo federal. Certamente, todas as sugestões são muito bem-vindas, vamos ser apreciadas pelo nosso corpo funcional. Vamos fazer um trabalho de parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, não só no âmbito do próprio Poder Executivo Federal, mas também levando a nossa experiência de transparência para estados e municípios. Não tenho dúvida que a OAB pode ser a indutora de um modelo de transparência que é um modelo importante para combater a corrupção e fazer com que as pessoas, a sociedade, a população de cada uma das cidades acompanhem a execução das políticas públicas, acompanhem a aplicação dos recursos públicos do governo federal em cada uma das cidades. O líder do Partido Democratas, deputado Rodrigo Maia, também recebeu a comitiva da entidade OAB. Após algumas reuniões para os presidentes das seccionais, ficou claro que o pedido de combate à corrupção é, na verdade, um desejo de todo brasileiro. O país está, de certa forma, saturado com tudo que vem acontecendo. O problema da nação vem da forma de se fazer política. A OAB, de há muito, tem uma campanha na rua com um projeto definido junto com a CNBB e mais de 100 instituições para a reforma política. Eu acredito que a reforma política e o combate à corrupção são temas que andam juntos e precisam demais da importância e da valoração institucional da ordem. Não resta dúvida que Goiás ele está afinado junto com a diretoria do Conselho Federal e a importância é una. Hoje o clamor da população brasileira exige da OAB esse posicionamento contra a corrupção. Então nós estamos aqui para ombrear junto com o Conselho Federal nessa batalha contra a corrupção. Nossas medidas têm sido muito bem acolhidas e creio que dessas conversas, dessas visitas, é que se sairá a saída e encontrará uma solução para os problemas das ruas. A OAB ouviu as ruas, a OAB ouviu as demandas do povo, transformou isso em propostas de melhoria institucional, jurídica, do funcionamento das nossas instituições. Creio firmemente que a regulamentação da lei anticorrupção e do financiamento cidadão das campanhas eleitorais, feita apenas por quem vota, pelos eleitores, pessoas físicas, estão entre aquelas medidas que vão mudar o cenário político e evitar ou diminuir as chances de corrupção com a administração e a gestão da coisa pública nesse país. A OAB também entregou o plano ao senador Álvaro Dias, do PSDB, abordando, além dos projetos de reforma política, a importância da manutenção do exame de ordem. A OAB tem aprovado uma série de medidas no Conselho Federal de Combate à Corrupção. Trata-se de um plano de ação para o país que vem sendo discutido desde 2013. Segundo o Conselho Federal da OAB, este é um importante momento de reforço para a nação, cobrando dos responsáveis medida que torne o dia a dia da administração pública mais eficiente. A entidade cobra que a legislação acompanhe o ditame constitucional expresso no artigo 37, onde disciplina de forma clara a legalidade, a impessoalidade e a eficiência. Entre as propostas do plano de combate à corrupção feitas pelo Conselho Federal da OAB estão a regulamentação da Lei 12.846 de 2013, denominada Lei Anticorrupção, que pune as empresas corruptoras. O fim do financiamento empresarial em candidatos e partidos políticos. Criminalização do Caixa 2 de campanha eleitoral.
Aplicação da lei da ficha limpa para todos os cargos públicos. Tem ainda a lei de transparência, proporcionando fácil acesso às informações. Garantia da autonomia às instituições públicas que controlam e combatem a corrupção, como a Controladoria Geral da União. Redução drástica dos cargos de livre nomeação no serviço público, priorizando os servidores de carreira e concursados. Valorização da advocacia pública como instituição de Estado e não de governo, notadamente nas áreas de assessoria e consultoria jurídicas. Fortalecimento do sistema de controle interno e auditoria em todos os órgãos públicos. Estabelecimento de uma política nacional de cultura e educação, estimulando a conduta ética. À medida em que temos essa crise ética que estamos vivenciando, nós temos que aproveitar este momento como uma oportunidade para mudanças estruturais no Brasil. E a Ordem dos Advogados do Brasil tem esta missão com a população brasileira, que está no seu estatuto, no artigo 44 da lei que criou a OAB, que é a defesa dos valores constitucionais, que significa a defesa da moralidade, da impessoalidade, da legalidade, a defesa da democracia, dos direitos humanos e da justiça social. Então, o que a OAB está fazendo hoje é dando consequência à sua obrigação legal de ser a voz constitucional do cidadão brasileiro.